Histórias admiráveis. O poder do indivíduo. Esse painel vai abordar temas como a ascensão social, o valor do trabalho e o papel crucial que cada indivíduo desempenha na transformação da sociedade e na construção de um futuro melhor. Vai ser uma oportunidade única para explorar histórias inspiradoras de pessoas que, por meio de seu esforço e determinação, superaram desafios e contribuíram significativamente para o progresso e bem-estar da comunidade. Participam deste painel Léo Siqueira, deputado estadual em São Paulo, é formado em Economia pela FGV e obteve seu mestrado pela Barcelona School of Economics, com experiência como cadete aviador e uma década atuando no mercado financeiro, com passagens pelo Itaú BBA e BTG Pactual, reconhecido como um dos 250 jovens líderes das Américas pelo governo americano. Murilo Duarte, educador financeiro e empreendedor, conhecido por sua atuação como sócio fundador do Favelado Investidor. Com mais de 10 mil alunos em seus treinamentos, ele se destaca por seu compromisso em democratizar o acesso ao conhecimento financeiro. Tem mais de 1 milhão de seguidores, está na lista Forbes Under 30. E ele, Paulo César Tinga, empreendedor, sócio, investidor de empresas de diferentes ramos dentro do Brasil, é idealizador e coordenador de grandes projetos sociais, sem apoio governamental. São projetos espalhados pelo Brasil inteiro. Como jogador, teve passagens por grandes clubes brasileiros e internacionais e também na seleção brasileira. Chega mais, Tinga. A mediadora deste painel é a diretora de comunicação do IEE, Fernanda Zaffari. Bom, vamos relembrar aqui, vamos colocar aqui nos nossos telões o QR Code, já para você sendo direcionado lá para o espaço das perguntas, abrindo a câmera do celular, vai para lá, já envia sua pergunta, que ao final do painel essa pergunta vai ser lida, pode ser escolhida para ser lida aqui e ser debatida também. Fernanda, é contigo. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Fórum da Liberdade. Eu tenho o privilégio de dividir o palco essa manhã com 3 convidados que são verdadeiros exemplos do poder do indivíduo. Pessoas que se desafiaram e, contra tantas dificuldades que a vida lhes apresentou, souberam como contornar e sair de forma vitoriosa. Afinal, a posição que um indivíduo ocupa na sociedade não é imutável. Somos capazes de ascender e transcender os limites que nos são impostos. Somos seres ímpares, com habilidades e características únicas. Nos complementamos e assim tornamos possível a construção de uma realidade melhor para todos. A prosperidade de uma sociedade não se encontra no Estado, mas sim em seus cidadãos, em cada indivíduo. O Estado não gera riqueza, ele apenas se alimenta do que é gerado pelo esforço e trabalho de cada um. A alta carga tributária, a lista infindável de processos burocráticos e a precária educação de base que vemos no Brasil coloca grande parte da população em um estado de inércia difícil de quebrar. Para ajudarmos na construção de um mundo melhor, precisamos ter a liberdade para desenvolvermos nossa própria autonomia em primeiro lugar. Nosso direito de progredirmos na vida não deve ser freado pela comodidade de um Estado que se diz preocupado conosco. Esperamos que cada vez mais a voz de exemplos como os nossos painelistas
multipliquem e impulsionem mais pessoas a conseguirem atingir o caminho da prosperidade. Como disse Ayn Rand, o mundo que você anseia pode ser conquistado. Existe, é real, é possível, é seu. Para nos inspirarmos nessa sexta-feira, damos início ao painel Histórias Admiráveis, o poder do indivíduo, que começa agora. Léo, Murilo, Tinga, sejam muito bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Murilo, a palavra está contigo. Bom dia, família. É um prazer extraordinário estar aqui nesse evento gigantesco, participar desse evento aqui memorável. E, bom, para quem não me conhece, né, eu me chamo Murilo Duarte, sou mais conhecido como favelado investidor. E, por mais que muitos perguntam, sim, eu nasci na favela, conhecido como Jardim João 3, que fica na zona oeste de São Paulo. Fui criado em um ambiente rodeado de pobreza, rodeado de dificuldades, que o Estado colocou inúmeras vezes na minha vida, seja em relação à educação, seja em relação à saúde pública, seja em relação à segurança como um todo. Só que, apesar disso tudo, né, eu falo que, diante de todas essas dificuldades, eu tive, pelo menos, um grande privilégio, que foi ser criado por duas mulheres, que é minha mãe e minha avó, que me ensinaram desde criança, desde jovem, que os meus objetivos, aquilo que eu queria conquistar, dependia exclusivamente de mim. Dependia do meu esforço, dependia da minha dedicação, do quanto eu ia estudar, de algumas coisas que eu tinha que abrir mão no curto prazo, né? Seja, às vezes, uma festa no final de semana, seja ficar assistindo um desenho, um filme, e eu tinha que ficar estudando com um livro aberto para ser alguém na vida, que é o que sempre acabavam prometendo para a gente. E, diante disso, né, eu vendo todas aquelas dificuldades, eu querendo uma chuteira para jogar um futebol na rua, às vezes um passeio na escola e minha mãe não tinha dinheiro, e principalmente, né, para eu estudado escola pública a minha vida toda. Eu lembro que eu tinha apenas 10 anos de idade, era na 5ª série, e era uma escola estadual. E nessa escola estadual era obrigatório a ter uniforme escolar. Só que minha mãe não tinha dinheiro para comprar uniforme. Minha mãe só tinha o dinheiro ali da passagem de ônibus para eu ir até a escola. E tinha uma professora, né, eu não gosto de generalizar, que são todos professores assim, mas aquela específica sempre pegava no meu pé. Murilo, cadê o uniforme? E eu ia com a roupa que eu tinha. Era uma camiseta que às vezes minha mãe comprava na feira, ou era uma roupa usada que eu ganhava de algum amigo ali, ou de algum parente. E todo dia ela me cobrava e eu sentava na primeira carteira, né, encostado ali na parede. E aí um dia ela entrou na sala e falou: Murilo, cadê o uniforme de novo? E eu virei para ela, já muito irritado, porque isso acontecia inúmeras vezes. Eu falei assim: professora, minha mãe não tem dinheiro para comprar uniforme. A roupa que eu tenho é o que eu uso em casa, eu uso para dormir, já acordo, jogo uma água no rosto e venho aqui para a escola. Aí ela virou assim para mim e me chamou de pobretão na frente da sala toda. Porque minha mãe não tinha o dinheiro para comprar um uniforme, sequer uma única camisa, ou uma camiseta branca, para eu ir para a escola. E eu lembro que, apesar de eu ter 10 anos de idade, eu abaixei a cabeça, abri ali o caderno, né, fui na última folha e eu escrevi uma coisa: um dia eu vou ser rico. Eu não sabia quando, eu não sabia o como, o que eu ia fazer, mas a única certeza que eu tinha é que eu não iria ser mais pobre para não passar esse tipo de humilhação, que na minha cabeça era exclusivamente por não ter dinheiro. E desde esse evento foi o que me moveu eu querer transformar não só a minha vida, mas também das duas mulheres que me criaram. Porque nasci em um ambiente de pobreza, com dificuldade, e quando eu vejo isso na internet, as pessoas romantizando a pobreza, como se fosse belo ser pobre, eu vejo duas coisas: ou essa pessoa não conhece a realidade de alguém que é pobre, ou literalmente ela vive numa bolha de que, nossa, sei lá, talvez eu nasci numa condição privilegiada e gostaria de fingir que sou pobre para os outros para parecer bonito. E eu olho isso e falo: não faz o menor sentido.
Não faz o menor sentido você viver em um ambiente que tem um ambiente de drogas, de falta de segurança, falta de educação. Às vezes mal sobra dinheiro, talvez, para você fazer uma grande compra do mês para dentro de casa, tem que pegar um transporte público, muitas vezes com trânsito, que você está sendo amassado, ir para um trabalho que às vezes você recebe um salário mínimo. Quem gosta disso? Não tem como romantizar a pobreza. E olhando diante de todo esse cenário, né, que eu comecei a trabalhar com 16 anos, foi aí, de fato, que a transformação na minha vida começou a acontecer. Por quê? Porque, mesmo estudando em escola pública e querendo mudar a minha realidade, eu tinha muitas crenças limitantes de: será que eu consigo? Será que isso é para mim? Será que ter prosperidade financeira é só para quem nasceu em um berço de ouro, ou para quem não, ou tem que ganhar na Mega Sena? Então, todas essas crenças limitantes nortearam a minha vida durante muito tempo. Até que eu terminei a escola, né, no terceiro ano do ensino médio, que, inclusive, tem uma matéria no SBT, depois alguém pode pesquisar no YouTube, é só colocar Escola Estadual Jardim João 23, né, exatamente como está escrito ali, que é o nome da escola que eu me formei no terceiro ano do ensino médio, que foi considerada a pior escola da Zona Oeste de São Paulo. E foi lá que eu me formei, num ambiente que não tinha, muitas vezes, professores, não tinha livro, e muitas vezes também não tinha aula. Então, foi que eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu acho que eu não vou fazer faculdade. Eu acho que isso não é para mim. E essa é minha mãe, né? E ela virou para mim e falou assim: você vai, porque você mora na minha casa e eu que moro aqui dentro. Então, basicamente, ela me obrigou a ir para a faculdade, e eu escolhi ciências contábeis, né, contabilidade, porque eu tinha um amigo em comum, que o pai dele era contador, e o pai dele tinha um carro zero. Então, era a minha referência de sucesso mais próxima. Falei: pô, o pai dele tem um carro zero, né, era uma X35 da Hyundai na época, isso eu estou falando de 10 anos atrás. Eu falei: tá, essa é a minha referência de sucesso. Pesquisei no Google quanto que ganha um contador, vi ali um salário de R$5.000 e coloquei na minha cabeça: nossa, no dia que eu ganhar R$5.000 eu estou rico, eu estou feito, zerei a vida. Era isso na minha cabeça. E eis então que eu entro na faculdade. E na faculdade, né, era uma universidade privada, São Judas, não sei se alguém conhece, que é do Grupo Ânima. Eu tive muita dificuldade em engrenar nos estudos. E ali eu vi a grande diferença entre o estudo precário mesmo, público, em relação até uma universidade privada. Tanto que, em uma aula de matemática aplicada, né, a professora explicou uma fórmula e falou assim: isso aqui vocês aprenderam no ano passado, no terceiro ano do ensino médio. E eu, com o Vinícius, que é o meu sócio, né, do lado, eu ali de boné vermelho, o Vinícius ali do meu lado direito, eu olhei para a cara dele e falei: mano, isso aqui não foi ensinado para a gente não tinha nem professor, como que eu aprendi isso daqui? E eu tive que me virar mais uma vez pesquisando na internet aquilo que, em teoria, o Estado já tinha me ensinado. E foi quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, estudar sobre investimentos, vi que era uma possibilidade de eu transformar minha vida a médio e longo prazo, e eu falei: tá, então se eu investir todos os meses, se eu gastar menos do que ganha, receber uns dividendos, reinvestir os dividendos, eu consigo transformar minha vida. E foi aí que os primeiros pensamentos de criar algo na internet foi aparecendo. Isso era mais ou menos anos de 2016. E durante ali, né, o restante da faculdade, eu pensei em desistir muitas vezes, porque eu era literalmente o pior aluno da sala. E não que eu era preguiçoso, ao contrário, eu me esforçava muito, eu estudava muito, e eu lembro que, terminando o primeiro ano ali da faculdade, minha mãe virou para mim e falou assim: como que está a faculdade, filho? E eu virei para ela e falei: mãe, eu acho que eu reprovei. Eu acho que literalmente isso aqui não é para mim, não consigo estudar direito. Ela virou e falou assim: se você não está tendo o resultado que você tanto almeja, tanto que você quer, é porque você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. E eu olhei para minha mãe e falei: mãe, mas eu já trabalho, eu acordo 5 horas da manhã, eu chego em casa 1 hora da manhã, tem dia que eu só almoço e era literalmente um lanche, o que eu não estou fazendo? E ela virou para mim e falou assim: em vez de no sábado e domingo você acordar 9 horas da manhã, por que você não vai estudar? Por que você não acorda às 7 e fica o dia todo estudando? E foi o que eu fiz. Comecei a estudar sobre estatística, contabilidade, economia, comecei a ler mais sobre educação financeira, sobre investimentos, e passei nos outros anos com mais facilidade na faculdade.
até que chegou o grande dia de eu me formar. E eu falo que isso tudo, lá atrás, eu não fiz por mim. Eu fiz pela minha mãe, pela minha avó. Porque, por mais que o meu pai não estava presente, mas eu falo que minha mãe foi mãe e pai. Foi minha mãe que ia nas minhas reuniões de pais, é minha mãe que me buscava na rua, que eu ficava até tarde jogando bola. Era minha mãe que falava, não quero você andando com fulano, com ciclano lá na favela, que passava 1, 2 semanas, ciclano e fulano estava preso, tinha roubado, estava traficando, algo do tipo. Isso eu entendi muito cedo, que além da minha mãe me incentivar a ter educação, falando de conhecimento especificamente, ela me criou para a vida. Ela me direcionou sobre o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, das coisas que eu tenho que abrir mão, das coisas que eu tenho que me esforçar cada vez mais, e sempre mostrando a possibilidade que eu poderia conquistar aquilo que na cabeça de muitos era loucura, só que ela sempre acreditou em mim. E eu estou falando de uma mulher que não terminou a escola, foi só até a 8ª série, que me teve com 17 anos de idade, que meu pai não estava presente, teve o apoio da minha avó, num ambiente de pobreza, com muitas dificuldades, burocracias, e hoje eu olho e falo assim, eu não estaria aqui nesse palco se não fosse ela. Isso eu tenho absoluta certeza. E ano passado foi uma fase muito difícil para mim, porque ela teve infarto e eu não sabia o que fazer. Por mais que eu, graças a Deus, eu tenho uma condição financeira muito maior, consegui tratar ela num dos melhores hospitais do Brasil, no Albert Einstein, em São Paulo. Ela fez cirurgia e foi quando eu olhei e falei assim, riqueza para mim é isso. Não se trata de dinheiro muitas vezes. Não estou falando que dinheiro não tem a ver com riqueza, mas se trata o que nós vamos fazer para as pessoas que nós amamos. Porque para eu buscar a prosperidade, para eu buscar a riqueza e passar por cima de todos os obstáculos que novamente o Estado empurra e sempre insere na nossa vida, seja de empreendedor, seja de uma pessoa normal, seja uma pessoa de baixa renda ou até uma pessoa de alta renda, o porquê nós fazemos isso? Tem gente que faz pela esposa, tem gente que faz pela mãe, tem gente que faz pelo filho, mas geralmente a gente faz isso tudo por alguém que a gente ama. E comigo não foi diferente, foi por ela. E desde então, quando eu criei o Favelado Investidor, que foi transformando não só a minha vida, mas a vida da minha mãe, da minha avó e de outras pessoas do meu cotidiano, eu vejo que, basicamente, Deus me colocou nesse caminho para transformar vidas de pessoas que eu também não conheço. E com o Favelado Investidor, eu afirmo para vocês que eu cheguei em lugares que, sendo bem sincero, eu nunca imaginei chegar. Com o Favelado Investidor, na minha opinião, conhecemos melhor até então o ministro da Economia. Com o Favelado Investidor, junto com o meu sócio, que o Vinícius está aqui na frente, a gente transforma vidas de milhares de brasileiros de baixa renda, coisa da gente receber depoimento, e que para mim até hoje foi um dos mais impactantes, que é um aluno nosso, o nome dele é Tiago. Ele havia acabado de sair da prisão, da cadeia, e ele viu uma matéria minha, né, na TV, na Globo. E ele mandou uma mensagem, né, no direct, no Instagram, dizendo o seguinte: Murilo, eu ia voltar para o crime. Eu saí, eu não tenho estudo, eu não tenho perspectiva de vida. A única coisa que até então ele sabia fazer era traficar. E ele viu uma matéria minha na Globo. E ele viu um moleque que saiu do mesmo lugar que ele saiu, que também teve as mesmas dificuldades, não teve muitas oportunidades, assim como ele teve, e que no olhar dele venceu na vida. E ele se perguntou, por que eu também não? E desde então ele começou a estudar sobre educação financeira também, sobre investimentos, virou aluno nosso, hoje trabalha no mercado, no bairro dele, investe e já tem um patrimônio de R$100 mil. Isso começando com pouco, tendo paciência, investindo todos os meses e, principalmente, sempre adquirindo cada vez mais conhecimento. Então, o Favelado Investidor, na essência, não é só o Murilo, que hoje, somando todas as redes sociais, tem 1 milhão de seguidores, tem batendo aí 15 mil alunos, e também saiu em grandes matérias, desde Valor Econômico, Forbes Undertone em 2020,
reconhecido pela Ambima como um dos maiores influenciadores também de educação financeira e investimentos do Brasil, mas não só isso. Mas é porque eu entendo especificamente a dificuldade das pessoas que vieram do mesmo lugar que eu. E o Vinícius sabe, não deixa mentir, no Instagram, eu que respondo tudo, eu faço questão, eu não delego isso para outra pessoa, porque eu gosto dessa interação com o público, eu gosto de mostrar que é possível você vencer. E eu não estou falando que é fácil, não estou falando que é rápido, como infelizmente a gente vê muito pela internet, que a riqueza vai vir do dia para... Não, eu sei que não é assim. É um processo a ser trabalhado. Até porque, voltando aqui, o Murilo que está ali na favela com o livro na mão, não é o mesmo Murilo de quando alcançou a liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade de tempo. Porque o Murilo começou a querer mudar de vida aos 15, 16 anos, efetivamente, quando eu comecei a trabalhar. Hoje eu tenho 29, então é um processo. Então, às vezes, a pessoa olha hoje, Murilo, sei lá, viajando, dando uma boa condição para a mãe. Isso é lindo, isso é belo. Mas tem que entender que existe um processo a ser respeitado, uma evolução. Muitos nãos na cabeça, muitos sim conquistados, e que não foi fácil e não vai ser, e que essas inúmeras dificuldades vão continuar aparecendo, mas que eu estou aqui para ser, pelo menos, algum exemplo para os jovens, para a próxima geração, de que é possível você chegar sim. É possível você sair da favela, você sair da famosa corrida dos ratos, que a gente fala muito no mundo financeiro, e você dar uma casa para sua mãe, você tirar sua mãe da favela, você dar uma boa condição em relação à saúde pública, de você transformar a vida de outras pessoas. Eu não estou falando só de você ser um influenciador na internet, eu estou falando de qualquer coisa que você faça na sua vida. Você não precisa ficar mostrando no Instagram, mas que o conhecimento que você tem, o conhecimento que você vai adquirir, você vai se transformar em uma nova pessoa. E eu tenho absoluta certeza o que separa daquilo que você quer alcançar, a pessoa que você quer ser, são as coisas que você deixa de lado no hoje. Então, quando eu entendi isso, eu falei, tá, então eu vou deixar aqui um pouquinho a TV, vou falar o não para o moleque que fica me chamando todo final de semana para gastar dinheiro, vou começar a comprar livro e vou passar sábado e domingo estudando, transformando a minha mente, transformando os meus hábitos, quebrando as minhas crenças limitantes, porque é isso que vai levar onde eu quero chegar. E se não fosse isso, eu não teria essas 3 liberdades, que para mim é de fato a liberdade em todo ao redor da sua vida, que é a liberdade financeira, a liberdade geográfica e de tempo. E aí sim, você quebra todo esse ciclo e você faz o que você bem quiser, a hora que quiser e com a quantidade de dinheiro que você tem e que possa proporcionar isso. Então, o meu recado final para você é que, independente da dificuldade que você tem, que você está vivendo hoje, cara, não termina por aqui, não acaba por aqui. É isso que vai te deixar mais forte para superar os próximos obstáculos que vão vir pela frente. E agradeça sempre a Deus a toda a oportunidade que você tem e também esses obstáculos, essas dificuldades que te tornam mais forte. Obrigado pelo tempo e atenção. Valeu. Obrigada, Murilo. Tinga, a bola está contigo. Só estou dando um bom dia para que tenha algum da comunidade surda aí, como eu estou estudando um pouco Libra, só para dar um bom dia aí. Beleza, galera? Pessoal, eu vim aqui para contar a minha história, que muitos conhecem do futebol, outros não, mas para mim contar a minha história eu tenho que falar sobre a base, sobre a referência. Eu acredito que muitos vão se identificar. Quando eu tinha 7 anos, um dia eu vi minha mãe e meu pai discutindo na sala, brigando, e eu no quarto, chorando. De repente bate a porta, minha mãe começa a chorar, eu saio na sala, pergunto, cadê meu pai? Ela falou, teu pai foi embora e não volta mais. A partir daquele momento eu comecei a notar minha mãe trabalhando muito mais do que o normal. Quando os dois eram casados, os dois saíam às 7 da manhã, voltavam às 7 da noite, mas depois que ela ficou criando eu e a minha irmã sozinha, ela continuava saindo às 7 da manhã, voltando às 7 da noite, mas todas as sextas e sábados,
Ela chegava às 7, eu jogando bola na frente de casa, um barulho. Ela falava, filho, pede para os teus amigos parar de fazer barulho aí, que a mãe precisa dormir, que a mãe vai voltar a trabalhar de madrugada. Eu, imediatamente, sempre liderei os campinhos, parava o jogo. Quando era 10h30, 11h, ela ia para a parada de ônibus, com uma sacolinha pequena, vazia, e subia no ônibus para trabalhar de madrugada. Nós dormíamos. Quando era 6 da manhã, barulho do ônibus na Restinga, todo mundo vê o barulho do ônibus, escuta. Eu ia para a janela, minha mãe descia, só que descia diferente. Em vez de descer com aquela sacolinha pequena, vazia, que ela ia na madrugada, ela voltava com 2 sacolas cheias, com um monte de comida, bebida, um monte de coisa gostosa que eu não tinha na época. Aquilo era tão bom que eu torcia para chegar os finais de semana, para ela sair e trabalhar de madrugada. Até que um dia eu pensei, peraí, se a minha mãe sai para trabalhar de madrugada, com uma bolsinha pequena, vazia, e no outro dia ela volta com 2 cheias, trabalhar deve ser bom. Então, galera, a única mágica de verdade que eu vi até hoje, de uma sacola pequena, vazia, virar 2 cheias, foi quando alguém disse que ia trabalhar. Eu não acredito em outra mágica. Quando eu entendi que trabalhar, eu poderia também fazer minha mágica, colorado desde a infância, sonhava em jogar bola, sonhava em ser jogador. Fui fazer o primeiro... Fui fazer o primeiro teste no Inter, saí lá da Restinga, extremo sul, 1 hora de ônibus até o Beira-Rio. Cheguei no Beira-Rio, deixaram eu treinar 15 minutos, o treinador falou assim para mim, tu é muito pequeno, tu é muito magro, tu está reprovado. Mas trabalha um pouco mais e volta daqui 6 meses. Quando ele falou trabalho, eu falei, opa, trabalhar é bom. Fui para casa triste de quem foi reprovado, treinei mais e voltei 6 meses depois fazer o segundo teste no Beira-Rio. Mais 1 hora de ônibus e somente 15 minutos de novo, eu fui reprovado. Na segunda vez, eu cheguei a duvidar do trabalho, cheguei a duvidar da repetição. Mas como eu falei para vocês, quando a gente tem uma base, uma referência, como foi citado aqui antes também, numa mãe, numa família, é difícil a gente perder. E eu treino mais e volto a fazer o 3º teste no Inter. Talvez tu está pensando assim, que cara resiliente. Galera, nem existia essa palavra no início dos anos 90. Eu volto a fazer o 3º teste, deixaram eu treinar 1 dia, 2, eu falei, pô, para quem treinava 15 minutos, já estou no 2º dia, 3, 4, no 7º dia me chamaram numa sala, eu falei, cara, agora eu vou assinar alguma coisa aqui. Para minha surpresa, me reprovaram de novo. Naquele dia, eu voltei chorando no ônibus, 1 hora de ônibus, chorando, dizendo que nunca mais ia jogar futebol. Até que vem uma das coisas mais importantes das nossas vidas, que traz vocês aqui, como me traz aqui, que é a tomada de decisão, galera. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo a partir de hoje que toda vez que você toma uma decisão, você vai receber um brinde, um presente, que é a famosa consequência. Então, cuidado com as decisões. E qual foi a decisão mais importante? Decidi fazer o 4º teste, quando eu estou chegando na parada de ônibus, 3 amigos na esquina, o primeiro fala assim, onde é que tu vai? Quem já foi reprovado em alguma coisa, sabe que a gente tem até vergonha de falar que a gente vai de novo, né? Eu falei baixinho, estou indo fazer um teste. Os 3, de novo? E eu falei, mas agora é no Grêmio. Os 3 começaram a rir, e eu lembro como se fosse hoje. Um fala assim, cara, tu é colorado, tu já foi reprovado 3 vezes no Inter, tu não vai passar no Grêmio. É mais fácil ficar aqui na esquina. A gente ganha 50 pila só para fazer um corre aqui. Era uma terça-feira, não era nem sexta nem sábado, a geladeira estava vazia. Quando ele falou dos 50 pila, eu já comecei a andar para o lado deles, logo encosto o ônibus na parada e eu começo a lutar com a tomada de decisão. Eu subo no ônibus ou eu fico aqui na esquina que está mais fácil? Nessa dúvida de pensar o que queria fazer, quando a última pessoa que subiu no ônibus começou a subir, eu corri e eu subi no ônibus. E quando eu subi no ônibus, eu recebi esse brinde, esse presente,
que foi a consequência do meu primeiro teste no Grêmio, eu passei. E ali começou uma história de 20 anos. 3 anos depois eu já estreava pelo profissional, aos 18 anos. E ali começou uma carreira de 20 anos de futebol, sendo 7 clubes, 3 países diferentes, fora o Brasil, Japão, Portugal e Alemanha, seleção brasileira, se tornando o único jogador na história de mais de 100 anos de Grêmio e mais de 100 anos de Inter, que jogou 2 vezes no Inter e 2 vezes no Grêmio, e nas 4 vezes se tornou campeão. Sabe por quê, galera? Porque eu subi no ônibus. Eu não sei qual ônibus da sua vida, eu não sei qual a decisão que você tem que tomar, mas o que eu tenho certeza é que vocês têm decisões todos os dias. Todo dia que a gente acorda, a gente começa a tomar decisão. O que eu faço? Eu abro o celular, eu mando e-mail, eu ligo para o cliente, eu vou estudar, eu não sei. Mas tu decidir não fazer nada, pode ficar tranquilo que tu vai receber a caixinha com nada. E para tomar decisão, galera, a gente tem que ter coragem. Sempre que a gente lê ou escuta que fulano é corajoso, que esse teve coragem, a gente acha que essa pessoa não tem medo. Galera, muita coisa que eu fiz e faço até hoje, eu faço com medo. Mas se eu estou convicto, se eu tenho sonho, eu vou com medo mesmo. Tenta imaginar 9 anos atrás, você deixar de fazer a única coisa que você sabe fazer. Esse cara era eu. Há 9 anos atrás, eu me aposentava do futebol, só sabia jogar futebol, decidi me reinventar. Tinha somente a 5ª série, talvez algo para muitos que seja simples de estudar, para mim era um ato de coragem. Eu tinha a 5ª série, voltei a estudar no centro de Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre conhece Andradas de Neves, lugar mais movimentado, tanto que não passa carro. Quis o destino que a escola era ali, Monteiro Lobato, 5ª série. Deixava o carro no Rua da Praia, caminhava 100 metros até o colégio, os 100 metros mais longos que eu já percorri até hoje. Caminhava naquele centro, eram falando, volta para o Grêmio, volta para o Inter, vai estudar. E um dia eu botava uma touca, outro dia eu botava um boné, sempre escapava um dread, era aquela gritaria no centro, e eu com vergonha. Um dia eu me sentia herói, outro dia eu estava constrangido. Passava correndo no centro para chegar dentro da sala de aula. Quando eu sentava na sala de aula, começava aqueles fantasmas. Começava a escutar na sala de aula. Será que é o Tinga? Não, será que é o Tinga do Grêmio, do Inter? Não, não pode. Será que ele é tão burro igual nós? E eu com vontade de rir, ao mesmo tempo com vergonha, constrangido, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Não preciso disso aqui. Torcendo para que chegasse a professora ou o professor, para parar de escutar aqueles fantasmas. Eles achavam que eu não estava escutando nada, mas eu estava escutando tudo. Quando entrava a professora, aí sim começava a correria. Começava aquele monte de conteúdo de 5ª série, e ela sempre finalizava assim, quem não estiver entendendo, levanta a mão. Eu nunca estava entendendo, e eu, mais uma vez, pensando nas decisões. Levanto o dedo, digo que não estou entendendo, ou me mantenho um ídolo vaidoso, que jogou na dupla Grenal, no maior patrimônio do Rio Grande do Sul, que é a marca Grenal. Galera, não foi fácil, não foi na primeira, não foi na segunda, mas eu lembro que a primeira vez que eu levantei a mão, falou, professor, eu não estou entendendo nada. Eu nunca vi tanta gente para me ajudar. Ali eu entendi que o que move o mundo são as perguntas. Ali eu criei o movimento Curiosidade Não Tem Cura. Graças aos curiosos, muitas coisas que nós fazíamos com tempo demorado, fizemos com uma velocidade. Graças aos curiosos, questionadores que perguntam, vocês podem pegar o celular aí e filmar e transmitir para quem está em casa, porque um dia algum curioso olhou aquele, que é da nossa geração aí, 35 para cima, lembra do Motorola, que parecia um tijolo. Um dia alguém olhou e pensou assim, será que não dá para botar uma câmera aqui? Hoje nós estamos com um celular desse tamanho, falando com o mundo todo. Um dia um curioso olhou um celular, que às vezes até achamos caro, né? O celular, achamos que está caro. Mas tenta imaginar 20 anos. Entra numa loja e compra. Quanto seria comprar uma TV, um rádio, uma máquina de tirar foto, uma máquina de filmar? Quem mais que tem no celular? Um mapa, um GPS, um relógio, um despertador? Imagina quanto custava isso. Sabe por que isso se tornou barato dentro do celular, na mão? Porque alguém se questionou, será que não dá para fazer diferente? Então, galera, a curiosidade é que move o mundo. Quando eu saí daquela aula, eu saí louco. Falei, cara, eu vou sair pelo mundo fazendo perguntas. O futebol, por viver dentro do nosso patrimônio Grenal, me deu possibilidade de conhecer muita gente.
de todos os segmentos, conheci muitos empresários. Comecei a ligar, mandar mensagem para os números que eu tinha, para saber se eram os mesmos números. O primeiro que me respondeu foi o Clóvis Tramontina. Me respondeu, falei que queria conversar com ele. 2 dias depois, eu estava em Carlos Barbosa, dentro da sala dele. Ele falou, o que tu precisa? Eu falei, preciso te fazer umas perguntas. Ele falou, faça. Eu falei, como é que faz para botar um garfo e uma faca na casa de todo mundo? E ali começou a minha história. O Clóvis chamou toda a equipe dele para dentro da sala, falou, pergunta para eles aí o que tu falou para mim. Começou a ligar para várias pessoas, me apresentou uma série de pessoas, e eu comecei, durante 1 ano, sair pelo Brasil, conversar com as pessoas. Estou acabando de ver ali o Daniel Rondon, que foi um que fomos juntos jantar em Caxias, eu fiz um monte de perguntas para esse homem, aprendi muito, com vários aqui, amigos, famílias que estão aqui, porque eu fui fazer perguntas. Quem quer evoluir tem que perguntar. É fácil, mas não é simples, sabe por quê? Porque nós estamos na geração que todo mundo quer dizer que sabe tudo. Ninguém quer dizer que é vulnerável. Todo mundo entende de tudo. Quem pergunta acelera, quem pergunta encurta caminho. É as curiosidades que movem o mundo. Então, saí para todo tipo de segmento, nada ligado ao futebol, eu só queria fazer perguntas. E a maioria das coisas que eu faço hoje, na minha vida, veio das perguntas. E as perguntas são tão importantes que as perguntas fizeram um cara da 5ª série se tornar um escritor. E escrever um livro. Esse dia me perguntaram, Tinga, escrever um livro é difícil? Eu falei, não, escrever um livro não é difícil. Difícil é dar um autógrafo aí, com os nomes tão diferentes que tem no Brasil, né? Esse dia eu fui dar um autógrafo, o cara falou, pô, Tinga, é Müller, com trema. Eu falei, pô, meu, já treinei faz 20 anos, mas nem sei que possa. Pô, aí, mais difícil escrever um livro, né? Difícil é assinar os nomes aí. O cara da 5ª série. Mas olha como a gente pode muita coisa, né? O cara da 5ª série escrevendo um livro. Talvez você está pensando assim, pô, chamando a atenção da sorte o nome do livro? Teria tantos nomes para colocar. Acho que não está aparecendo na tela. Agora está. Eu estou meio confuso. É tecnologia muito avançada para mim, né? Eu vou interromper aqui para falar um pouco da tecnologia, né? E quando eu comecei esse tema gestão além da planilha em 2015, só se falava de planilha de Excel. E eu falei, não, peraí, cara. As pessoas falavam, não, é só planilha, é só robô, o ser humano vai perder espaço. E eu desafiava isso. Falei, não, cara, o robô não vende para robô. Todo mundo quer ser aplicativo, mas vai precisar do motoboy, vai precisar de quem entrega. Então, gestão além da planilha, que qual eu faço isso no Brasil todo, eu venho contar sobre isso, né? Sobre o ser humano. Porque hoje nós estamos numa baita tecnologia, mas se não tiver aquela equipe lá boa para dar o play, para plugar aqui, nada acontece. Então, o ser humano continua sendo o centro de tudo. O robô não vende para robô. Mas voltando para o livro... Voltando para o livro, você deve estar pensando, pô, o Tinga podia escrever qualquer título, Grêmio, Inter, futebol, da Tinga para o mundo. Mas esse livro, o título dele, Chamando a Atenção da Sorte, nasceu como quase tudo nos últimos 10 anos de vida, nas perguntas. Há 5 anos atrás, estava no interior, fazendo uma palestra. Acabou a palestra, eu abri para perguntas, como vai ter aqui depois. Primeiro cara que pegou o microfone, depois de tudo que eu falei, contei a minha história, como vocês conheceram aqui. O cara pegou o microfone e falou assim, Tinga, achei muito legal a tua história, mas tu não acha que tu teve sorte? Puta, eu falei, tomei um soco no estômago, né? Eu estava preparado para qualquer coisa, menos para aquela pergunta. Mas aquela pergunta foi tão boa que gerou o título desse livro. O que eu respondi para ele acabou virando esse livro. Na época eu não sabia o que responder, eu falei para ele, amigo, eu não acredito nem desacredito na sorte. Mas se caso a sorte existe, ela deve ser muito inteligente, porque ela sempre escolhe quem trabalha, quem acorda cedo, quem se reinventa, quem tem coragem. E eu concluí assim, como eu não sei se ela existe ou não, sabe o que eu faço? Eu sigo chamando a atenção dela, trabalhando. Aconteceu que fui para o hotel, acordei 6 da manhã, que eu tinha que voltar para Porto Alegre. Abri, tomada de decisão, né? Direto no celular. Abri o Instagram,
estava um cara, um segurança, dentro de uma guarita, com uma selfie, escrito assim, tô aqui, 5h09 da manhã ele botou, 5h09 da manhã, tô aqui, trabalhando, chamando a atenção da sorte, como o Tinga falou ontem. Aquilo ali, eu olhei aquilo ali, falei, cara, na verdade o que eu queria dizer é que eu não acreditava nem desacreditava na sorte. Não era o chamando a atenção da sorte. Mas eu, a partir daquele dia, toda vez que eu saía para trabalhar, eu botava, bora chamar a atenção da sorte, bora chamar a atenção da sorte. E aí começou esse movimento em Porto Alegre, várias pessoas saíram para trabalhar e botavam a hashtag, chamando a atenção da sorte. E desde aquele dia eu fiquei comigo assim, se um dia eu escrever um livro, o nome vai ser Chamando a Atenção da Sorte. Um dos poucos erros desse livro foi eu não ter printado aquela foto naquele dia, senão ele estaria nesse livro, a foto daquele homem. Então, galera, para fechar, que a gente possa seguir chamando a atenção da sorte, e eu vou fazer aqui mais uma venda, que não dá para deixar de fazer, né? Agradecer a vários amigos. Hoje o nosso livro é um dos livros mais vendidos no Brasil, graças aos amigos, graças ao jeito de fazer as coisas. Hoje o meu livro eu vendo dentro do Zafra, dentro de posto de gasolina, dentro de farmácias, né? Porque basicamente hoje entra mais gente num mercado, num posto de gasolina, numa farmácia, do que numa livraria, numa biblioteca. Então, o jeito de se reinventar, mas da maneira mais simples. Então, deixar a mensagem para vocês, tem o livro aí, vou estar ali assinando, e que a gente possa seguir chamando a atenção da sorte. Tamo junto, galera, é nóis, é os guri. Muito obrigada, Tinga. Léo, a palavra está contigo. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Se vocês tivessem que escolher uma habilidade que alguém pudesse ter para poder projetar se essa pessoa teria algum sucesso na vida, qual que vocês escolheriam? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque se você é dono de um negócio, por exemplo, você quer contratar pessoas que vão ter sucesso. Se você trabalha numa universidade selecionando alunos de MBA, você quer saber quem são os alunos que têm melhor chance. Se você é academia de West Point, você quer saber escolher os melhores cadetes, né? Porque você não quer que as pessoas abandonem ao longo do caminho aí. Então, qual seria essa habilidade? Na verdade, já fizeram essa pergunta, inclusive em West Point, academia americana. E uma das respostas não era que era as pessoas mais inteligentes na academia de West Point eram as que tinham mais sucesso. Não, não era. Ou as pessoas que tinham melhor preparo físico e militar nos testes antes de entrar na academia foram aquelas que tiveram mais sucesso na academia de West Point. Foi uma pesquisadora, psicóloga, Angela Duckworth, que fez essa pergunta, e ela descobriu que a principal característica que eles tinham era garra, grit, ou resiliência, como a gente diz, né? Eles fizeram alguns testes, por exemplo, com as pessoas, dando algumas atividades simples, antes de entrar na academia. Eles viam que alguns desistiam muito mais rápido e alguns insistiam muito mais naquilo. E, coincidentemente, essas pessoas que tinham uma insistência muito maior foram as pessoas que tiveram mais sucesso ao longo aí desse caminho. Então, quando a gente olha uma história igual do favelado investidor, do Murilo, quando a gente olha uma história igual do Tinga, a gente pode ver essa resiliência que eles tiveram ao longo do caminho, né? E essa palavra as pessoas usam muito, mas para pensar na vida de vocês, vocês podem ver, as pessoas que mais tiveram resiliência ao longo do caminho, ou que mostram que insistem mais nas coisas no dia a dia, em geral têm mais sucesso, né?
Bom, e por que eu estou dizendo isso também? Meu nome é Leonardo Siqueira, né? Para quem não conhece. Eu fiz economia na FGV, fiz mestrado em economia na Europa. Eu estou terminando um doutorado em economia no INSPER. E estou agora lá na Universidade de Yale, passando um período, vim aqui justamente para o Fórum. Fui eleito deputado estadual aí pelo Partido Novo, junto com meu amigo Felipe Camozato, que está aqui na frente. 90 mil votos, 520 cidades, primeira eleição. E se eu pudesse também olhar para trás e ver alguma das coisas que eu tenho, é isso, ao longo de toda a minha vida. Só que quando eu falo esse tipo de coisa, né, e o cara vê assim com uma camisa de Faria Limer, e eu trabalhei no BTG Pactual, no Itaú BBA, e eu fiz Fundação Getúlio Vargas, eu estudo no INSPER, e eu estou em Yale, e eu sou do Partido Novo. Naquela escala lá eu perco todos os pontos, né? Então, diferente do Murilo, que foi muito inteligente em colocar favelado investidor, o meu momento hoje, a minha foto, as roupas que eu uso, não conta de fato a minha história, né? Então, e isso é importante na política, ter lugar de fala. E eu estava discutindo uma vez no processo lá da Sabesp, da privatização que aconteceu em São Paulo, e eu estava falando com uma pessoa, e eu cheguei de terno, né? E ela falou, tira seu terno e vai para a realidade mesmo, vai conhecer as pessoas, porque você não conhece. Por quê? Porque ela estava olhando. E eu falei para ela, eu conheço muito bem a realidade. Não foi porque ninguém me contou, foi porque eu vivi. Então, deixa eu contar um pouco, apesar desse caminho todo, da onde que eu vim. Foi aqui que eu cresci, né? Esse aqui é meu pai, que já faleceu quando eu tinha 18 anos. Eu sempre me emociono quando falo dele. Ele é de Pernambuco. E aqui foi onde eu cresci, na zona leste de São Paulo. Rua Doutor Pedro Mendes, Arthur Alvim, perto de Itaquera. Não sei se o Tinga chegou a jogar lá em Itaquera, do lado de Itaquera. Então, quando eu fiz Fundação Getúlio Vargas, eu tinha muito mais em comum com as pessoas que trabalhavam na Fundação Getúlio Vargas do que com os alunos que tinham os grandes sobrenomes das grandes famílias. E aqui eu queria compartilhar algumas lições que eu aprendi aí ao longo desse caminho. Meu pai nasceu em Afogados da Engazeira, Pernambuco, interior do Pernambuco. Eu cresci na zona leste de São Paulo. Então, a primeira coisa que eu acredito é que a gente não tem direito a nada. Que tudo deve ser conquistado. E ainda mais nesse mundo hoje de vitimismo, em que as pessoas acham que o mundo deve tudo para elas, é isso que eu acredito. E quando você passa a acreditar nisso, que você não tem direito a nada, que a condição natural do ser humano é a pobreza, essa é a condição natural do ser humano, a pobreza, ao longo da vida toda. E que a gente tem que conquistar as coisas. Então é muito isso que eu acredito. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, e quando eu tinha 14 anos, como eu não tinha, né, as pessoas ao meu redor não eram pessoas que inspiravam você melhor, porque é isso que acontece na Zona Leste. De novo, ninguém me contou, foi o que eu vi. Eu queria entrar na aeronáutica, então eu vi que tinha uma prova lá para ser cadete da Força Aérea, e aí eu fiz a prova, estudei, muito, muito, muito difícil. Então eu entrei na aeronáutica, não porque eu queria ser piloto de caça, mas porque era só uma chance que eu tinha para poder mudar de vida, né? E aqui sou eu, né? Lá na Academia da Força Aérea, lá, como cadete, em 2003. Né? E algumas coisas também que eu aprendi lá na Força Aérea, que aqui finalmente, quando eu voei, fui cadete da Força Aérea, pilotei lá. A segunda coisa é que eu acho que a gente está aqui para servir e não ser servido. Então, quando você entende que o mundo não te deve nada, que você está aqui para servir e não ser servido, inevitavelmente o mundo começa a te tratar de uma maneira bem melhor e bem diferente. Bom, eu estava na Força Aérea, perdi meu pai quando eu tinha 18 anos, e eu vi que eu queria estudar economia, só que eu não tinha dinheiro para estudar economia. Perdi meu pai, tinha 18 anos, meu irmão era cadete antes de mim, só que ele foi desligado, e aí eu vi que os 10 primeiros da Fundação Getúlio Vargas ganhavam bolsa.
E eu não tinha dinheiro para estudar na Fundação Getúlio Vargas, óbvio. Meu pai tinha falecido, cresci em Itaquera. Minha mãe é professora da rede pública. Meu pai, antes de falecer, era mecânico de avião na VASP. Eu vi que os 10 primeiros ganhavam bolsa. Então, fui lá num curso, poliedro, e aí pedi uma bolsa para eles me deram. Falei, cara, se eu estudar infinitamente, eu acho que eu consigo, né? Porque entrar na Academia da Força Aérea, assim como o West Point, é extremamente difícil. E eu estudei, e consegui. E passei entre os 10 primeiros na Fundação Getúlio Vargas. E daqui, esse aqui sou eu, minha mãe, meu avô e meu tio, né? Meu pai já tinha falecido, então ele não está nessa foto. Consegui, passei entre os 10 primeiros na Fundação Getúlio Vargas e ganhei bolsa, né? Se eu não tivesse isso, eu não teria estudado lá, né? Então, uma das coisas que eu acredito também é isso, que nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem o mais forte, o mais longe desculança, mas aquele que certo de fim vai firme em frente com a decisão firmada em sua mente. Isso daí chama Poema da Vitória, depois vocês podem procurar. É um poema que eu me inspiro muito. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui para mim. Então, me formei na Fundação Getúlio Vargas, queria fazer um mestrado e não tinha dinheiro de novo para poder fazer o mestrado. E daí que eu descobri que algumas pessoas estavam fazendo vaquinha coletiva, né, para poder fazer o mestrado. E aí eu fui fazer uma vaquinha para poder levantar o dinheiro para poder fazer o mestrado, né? Só que eu falei, pô, eu fiz FGV, eu tinha passado no mestrado em Barcelona, na Europa. E aí o cara não ia doar para mim, né? Porque ele fala, pô, esse cara está super bem. Até eu contar minha história, eu já perdi esse cara. Então eu falei assim, não, todo mundo que tiver na mesma... todo o dinheiro que eu receber aqui nessa vaquinha coletiva, eu vou retribuir futuramente para pessoas que estão na mesma situação que eu. Ou seja, pessoas que têm uma boa oportunidade, mas não têm não têm condição financeira, alguma coisa. E eu fiz a vaquinha coletiva e consegui levantar, na época, R$36 mil. 2014, graças aos governos populistas, esse dinheiro vale bem mais hoje. Então, na época, 2014, seria quase o dobro hoje, um pouco menos, né? Então, eu fiz uma vaquinha coletiva e consegui ir para o mestrado, né? Aqui, quando a gente conseguiu arrecadar na época, e ficou bem conhecido, ganhou as capas de jornais, etc. Então, a quarta coisa que eu queria compartilhar é essa. Ou nós achamos um caminho, ou nós abrimos um. Essa frase não é minha, é do general Aníbal, quando ele tinha que atravessar lá em um dos combates dele, e aí falaram, não tem nenhum caminho que a gente possa encontrar. Ele fala, ou a gente encontra o caminho, ou a gente abre um. Então, foi isso que eu fiz. Eu não fiquei esperando, achando que o governo deveria me dar alguma solução, etc. Não, eu simplesmente fui lá e fiz uma vaquinha coletiva, né? E daí, me formei no meu mestrado, e eu lembro até hoje que eu estava voltando do mestrado, eu estava andando, tinha um aluno brasileiro, e eu via que ele falava inglês, depois ele falava espanhol, e falava catalão, e aí eu falei assim, cara, por que você fala tantas essas línguas, né? Seu pai é diplomata e tal. Ele falou, não, na verdade, minha mãe é jornalista e tal. Aí, e seu pai? E aí, ele falou que o pai dele era Fernando Henrique Cardoso. Exato. Era Fernando Henrique. E eu fiquei pensando, como é que o meu avô, que era motorista de ônibus, o meu pai, mecânico de avião, estou fazendo mestrado com o filho de um presidente americano, né? Só a educação consegue fazer com que você consiga transformar isso. E uma das características é justamente essa. Eu acho que a garra e a resiliência. Para quem não leu esse livro, leia. E leia também do David Goggins, Can't Hurt Me, Nada Pode Me Ferir, que mostra exatamente como é que ele teve esses vários momentos ao longo da vida dele. Bom, me formei no mestrado e a quinta coisa que eu queria compartilhar era que você nunca pode descrer do poder de progredir e melhorar as coisas às custas do próprio esforço. Quando você faz isso, quando você descrê da sua capacidade de mudança, infelizmente, é o que o Tinga falou, se você não faz nada, nada vai sair dali.
Bom, aí eu lembro que eu saí da Força Aérea e tentei ir para os Estados Unidos. E apliquei lá para um visto dos Estados Unidos, que eu precisava falar inglês. E o governo americano, obviamente, negou o visto para mim, porque eu não estudava, porque eu não trabalhava, porque meu pai já tinha falecido, eu não tinha nada no meu nome, e etc. Né? E quando eu saí do mestrado, eu já tinha feito mestrado e tal, o Obama tinha aberto um programa que era Young Leaders of America, que ia selecionar jovens líderes na América Latina e Caribe, etc., com algum negócio social. E eu tinha criado essa instituição que ajudava as pessoas a levantar recursos para pagar pelos seus estudos. Então, todo o recurso que eu arrecadei no meu mestrado, eu devolvi para as pessoas e pedia para que elas fizessem as mesmas coisas, né? Então, eu criei uma instituição que chamava Mais Educação, uma espécie de Fundação Estudar, alguma coisa assim, ou Instituto Ling, numa escala muito menor. E aí tinha uma pergunta lá que estava assim, quando eu estava aplicando para esse processo do Obama, tinha uma pergunta que estava assim: você já teve um visto negado pelo governo americano? E eu falei, ué, o que eu faço agora, né? Será que eu falo a verdade, com a chance de ser pego? Falo que já tive um visto negado? Ou será que eu minto aqui, né? E aí pode ser que eles me peguem no processo, tá? E aí eu falei assim, não, eu já tive, sim, um visto negado pelo governo americano, mas se isso que vocês dizem nos Estados Unidos, de que não importa a sua cor, o seu sobrenome, a sua raça, se você é gay, hétero, negro, branco, os Estados Unidos é um lugar onde você pode mudar o futuro, antes de eu aplicar, eu era um cara que não tinha faculdade, não trabalhava, etc. Eu estou aplicando 10 anos depois, sendo que eu já fiz uma das melhores faculdades do meu país, fiz um mestrado. Então, se isso é verdade, se sonho americano que vocês vendem é verdade, então talvez eu devesse ter uma chance. E fui no all-in. E vocês devem querer saber o que aconteceu. E deu certo. Então, eu fui aprovado e fui lá para os Estados Unidos. Então, 10 anos antes, eu tinha sido negado um visto americano, e 10 anos depois, eu estava lá a convite de um programa da Casa Branca, por um programa deles, tudo custeado por eles. E essa instituição continuou e continua até hoje. Por exemplo, essa aqui é a Gabriela. O pai dela é pedreiro, a mãe faxineira, e a gente ajudou ela a ir para Harvard fazer medicina. A gente já enviou gente para MIT, Yale, Stanford. A gente já levantou mais de R$500 mil para todas essas pessoas aí ao longo do tempo, né, com a instituição que chama Mais Educação. Então, tem uma coisa que... Isso aqui são todos os alunos que a gente já ajudou. Tem uma coisa que eu acredito muito também, é que, apesar de que o mundo não te deve nada, se de alguma forma você teve algum sucesso na vida, é a sua obrigação enviar o elevador de volta para baixo para que outras pessoas possam subir também. É isso que eu acredito muito. Então, a gente não quer uma sociedade que não existe meritocracia, em que as pessoas não possam colher os frutos do próprio trabalho. Porque uma sociedade em que cada um não colhe o fruto do próprio trabalho, você mata a sociedade. Porque as pessoas não vão ter incentivo para poder se dedicar mais, etc. Mas a gente quer uma sociedade com igualdade de oportunidade. É isso que a gente quer, igualdade de oportunidade. As pessoas têm que sair do mesmo ponto de partida. O que elas vão fazer com o tempo dela, com os recursos dela, é outra história. E aí, quem se dedicar mais, quem produzir mais, tem que colher aquilo. Quem se dedicar menos, produzir menos, tem que ser responsabilizado por aquilo. Agora, o que a gente não quer é que um suba o Everest, cheio de equipamento, e o outro suba o Everest de sunga e chinelo, porque, obviamente, um está muito mais em desvantagem do que o outro. Então, todas as políticas públicas que eu penso como é que a gente pensa em dar igualdade de oportunidade para as pessoas. Por isso que a gente acredita muito na educação básica, porque a educação básica é justamente onde, muito mais do que na universidade, é onde você vai dar igualdade de oportunidade para as pessoas, né? Então,
eu saí terminei o meu programa, fui para os Estados Unidos, e aí entrei no meu doutorado no INSPER, né? E aí, assim como o Murilo e tal, a gente comecei também a dar muitas, enfim, palestras, eventos, etc. E estou terminando meu doutorado no INSPER, consegui ser eleito aí com 90 mil votos pelo Partido Novo, e essa frase aqui é do Ayrton Senna, que eu gosto muito, que é: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tem na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força e muita determinação, que de alguma maneira você chega lá. Então, se eu pudesse resumir toda essa história, eu acredito muito no poder da resiliência das pessoas em mudar o futuro delas. E uma das coisas eu acho que fez diferença também foi ter me rodeado de pessoas que pudessem elevar o seu nível. Tem diversas pesquisas que mostram também que pessoas que, por exemplo, eles pegaram alguns cadetes, e alguns cadetes que tiveram com um grupo melhor conseguiram performar bem melhor do que outros cadetes que ficaram rodeados por um grupo de pessoas não tão boa. Então, o que eles chamam de peer effects, eu acredito muito nesse efeito. Tanto é que existe um programa nos Estados Unidos que chama Moving to Opportunity, que você pega um grupo de jovens em bairros ruins e colocam eles em bairros melhores, com algum voucher, com alguma coisa. E simplesmente o fato de ele sair de um ambiente ruim e ir para um ambiente melhor, isso muda a trajetória da vida, a trajetória da pessoa, isso muda o quanto ela vai ser mais educada, isso muda o quanto ela vai ganhar ao longo da vida. Então, se tem uma coisa também que eu acho que fez diferença ao longo da minha trajetória, é isso. Estar rodeado de boas pessoas. Então, o mundo não deve nada para a gente, nada vai ser nos dado, tudo deve ser conquistado. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Léo, Murilo, Tinga, por compartilhar a experiência de vocês. Eu acho bem difícil que alguém não tenha sido impactado com tudo que vocês compartilharam com a gente. Passando para as perguntas da audiência, eu recebi uma do Marcos Denis, do Instituto Fernando de la Mora, do Paraguai. E a pergunta é: eu cresci em uma cidade rodeada de tráfico e assassinatos em Capitambado, no Paraguai. Hoje estou no Fórum da Liberdade, onde busco cada dia mudar a minha vida e a de outros. O que vocês indicam para que eu possa ajudar mais os jovens da minha cidade, já que para eles a única forma de ganhar dinheiro é o tráfico? Para os três. Eu posso começar. Acho que nós três temos isso em comum, né? Nós crescemos num lugar onde a oportunidade mais fácil era o tráfico, né? Tudo que era ilegal. Eu penso que uma das poucas chances que temos ainda é na educação, mas com a mudança da nossa educação, posso falar isso porque voltei a estudar 9 anos atrás, achando que eu ia ter um monte de coisa que eu precisei e não encontrei muita coisa. Acho que a nossa educação está muito atrasada. E a outra é as mães. Hoje, quem resiste ainda nas periferias são as mães, as mulheres. E nada como militância, eu não estou militante nada, quem me conhece sabe como eu penso, né? Mas hoje, quem ainda denuncia, quem ainda briga, quem não aceita ainda o movimento do tráfico são as mães. Alguns pais até negociam indiretamente: pô, se meu filho está ali, não incomoda ele, eu fico tranquilo, mas a mãe ainda continua brigando se estiver aqui. Então, para mim, ainda o caminho é talvez a educação, e acredito que a educação através do esporte. Ainda numa periferia, o único lugar que um adulto está em pé e os adolescentes estão quietos, escutando, é quando tem um profissional do esporte, o treinador, separando
os coletes para quem vai jogar. Dificilmente tu vai encontrar numa periferia jovens de 14, 15 anos e um adulto falando. Quem é professor sabe, ele quer falar e os alunos não deixam. Mas põe uma bola ali, estou falando da bola porque é o meu esporte, mas acredito que é qualquer esporte. Então, talvez a educação, ela tinha que mudar. Eu fui educado no esporte. Quando eu comecei a jogar, quando eu entrei no Grêmio, primeiro lance, o guri entrou dentro da área, eu dei um carrinho nele por trás, o treinador me chamou, falou, cara, se tu fizer falta aí, todo o time vai ser punido, vai ser pênalti, o cara vai parar, vai botar a bola no meio e vai fazer o gol. No outro lance, eu saí correndo, recebendo a bola, ele falou, ali tem uma linha de impedimento. Eu falei, como assim? Não estou vendo linha nenhuma. Eu jogava pelada. Não, tem uma linha. A linha de impedimento é algo que todo mundo que gosta de futebol, nunca ninguém viu, mas todo mundo respeita. Que quer dizer que você está fora de jogo. Eu faço a analogia da linha de impedimento como o roubo, o assalto. Não precisa ter um policial para mim não pegar o que não é meu. Então, o esporte, eu estou falando do futebol, mas todo esporte ele serve para a educação de uma maneira mais simples. Então, acho que a educação e as mães é a última oportunidade que nós temos. Obrigada. Murilo, Léo, gostaria de complementar? Na minha visão, primeiro eu acho que você tem que mostrar novos ambientes para essa pessoa. Porque um grande exemplo que eu vi dentro do João 23, depois que eu já havia me mudado, foi um amigo que cresceu em comum. E sempre sábado e domingo, né, às vezes eu passo por lá e eu acabei encontrando ele. E foi quando eu descobri que ele estava no tráfico. E ele disse uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Que ele falou, eu só conheço isso. Então, como que ele vai para outro caminho se ele não conhece outro caminho? Se ele não conhece outros ambientes? E que olhando a minha história, né, então, através dos trabalhos que eu tive, eu acabei saindo da favela para trabalhar fora, né, no centro de São Paulo, que eu trabalhei em cartório, fiz estágio no Bradesco, depois na KPMG. Então, essa mudança de ambiente fez eu enxergar novas possibilidades. Então, acho que o melhor conselho que eu posso dar, né, para o rapaz que mandou a pergunta e que quer ajudar outras pessoas que estão ali dentro da favela é mostrar novos ambientes. Porque a gente sabe que o ambiente ele influencia, mas não determina. Senão, nós três estaremos lá até hoje. Né? Tem a nossa escolha individual também. Mas essa escolha individual ela vai ter uma outra vertente quando a gente vê outro caminho e pessoas que vieram do mesmo lugar que a gente nesse outro ambiente também. Então, além de mostrar um ambiente novo, mostrar que tem outras pessoas que saíram do mesmo lugar e estão, né, ocupando, vamos dizer assim, esse espaço e mostrar a possibilidade, né, o caminho que existe ali. Por quê? Se essa pessoa também não conhece o ambiente, não tem uma referência, novamente, ela vai olhar e falar, é só isso daqui que eu tenho. Então, nesse exemplo do meu amigo, ele deu um exemplo que ele, por exemplo, nunca foi no Outback. O sucesso de um restaurante para ele era um McDonald's. Então, como que eu vou falar para ele ir num Outback, né, se ele fala, não, mas para mim o sucesso é o McDonald's. Então, é mostrar essas novas possibilidades de fazer dinheiro, de educação, de desenvolvimento e mostrar que outras pessoas saíram do mesmo lugar também estão nesse novo espaço, vamos dizer assim. Perfeito. Não, só para corroborar essa visão do Murilo também, é o conhecido como efeito dos pares, né, os peer effects. Como que as pessoas ao teu redor, como que o ambiente ao teu redor, como é que isso te influencia? E, na verdade, tem grande impacto. Como eu falei, esse programa aí foi feito por um economista americano, Moving to Opportunity. Você simplesmente pegar o cara que mora numa região mais pobre e mover o mesmo cara e mover ele, colocar num bairro melhor, esse cara ao longo da vida consegue ter um desempenho muito melhor do que as pessoas comparáveis a ele, mas que não tiveram essa oportunidade. Então, eu estou falando no caso como política pública, mas como indivíduo, eu acho que isso faz total diferença também. Para a gente se colocar nesses ambientes em que as pessoas que seja rodeado de bons exemplos. Isso faz total diferença. Quando eu saí lá da Zona Leste da Patriarca e fui para a FGV, isso aconteceu comigo. Na própria Força Aérea aconteceu
comigo, porque um dia eu estava empinando pipa na rua, no outro eu estava conhecendo o piloto da Escola da Fumaça, piloto de caça, e quando eu fui depois para o mestrado, e agora em Yale, você vê as pessoas boas e aquela ética de trabalho, de alguma forma, acaba te contagiando. Então, o conselho que eu poderia dar para ele também é: procure se rodear de pessoas boas, que com certeza aquilo vai elevar o seu nível. A próxima pergunta, ela não veio com nome, mas é: como podemos reverter a cultura imediatista que vemos nos dias de hoje, que fazem muitos jovens acreditarem que os resultados para se conquistar algo são imediatos e, com isso, acabam não conseguindo desenvolver a disciplina e determinação necessária para construir um futuro a longo prazo? É interessante, né? A gente hoje, quando abre o nosso celular, a gente tem mais conteúdo, propaganda, do que as próprias horas do dia, né? A única vez que eu acreditei naquele Unibanco 30 horas é nesse momento, que tem mais conteúdo do que as 24 horas do dia, né? Então, está bem difícil mesmo de a gente saber o que é bom de fato, qual o caminho de fato temos que tomar. Eu acho que o excesso, né? Nós estamos numa era que todo mundo fala de tudo, todo mundo ensina tudo, todo mundo domina tudo, e isso tem gerado na sociedade uma loucura de as pessoas deixarem de fazer as coisas que faziam. Por exemplo, tem pessoas deixando de trabalhar na CLT porque escutou alguém falando que ele tem que ser empreendedor e se ele não for, ele não é um corajoso. Não existe só um caminho, né? A gente, quando vai para a rede social, a gente tem que ter uma responsabilidade. Eu não posso dizer que todo mundo tem que traçar o meu caminho, senão não é vencedor. Então, acho que a gente que tem essa condição de muita gente que nos acompanha, a gente tem que ter essa responsabilidade. Não pode gerar isso para as pessoas. E hoje nós estamos botando todo mundo dentro de uma caixa. Se tu não falar desse jeito, você não é vencedor. Se tu não vestir desse jeito, tu não é empreendedor. Se tu não estudar desse jeito, tu não é um inovador. E não é assim que funciona. Então, a gente tem que começar a escolher quem nós vamos escutar, o que nós vamos consumir, porque está uma loucura. Tem mais conteúdo do que horas do dia, certamente. Obrigada. A próxima pergunta é do Fernando Heisler. Tinga, Léo e Murilo: contra qualquer probabilidade, vocês saíram da pobreza por meio da educação e do esporte. Qual maneira para transformarmos essas 3 exceções em regras num futuro breve? Olha, quando a gente olha no aspecto, né, falando sobre a minha história em relação à educação, não se trata de você ser alguém fora da curva. A visão que eu tenho hoje, né, e sobre toda a deficiência em relação à educação pública no Brasil se você fazer o básico bem feito, você já vai se destacar. Então, se você aprender a fazer dinheiro, seja, né, como até o Tinga falou, que eu concordo plenamente, através de você seguir uma carreira dentro de uma empresa, sendo CLT, ou você vá para outro caminho e queira empreender, se você fazer o básico bem feito, você já vai se destacar perante a multidão. Se você entender como administrar o seu dinheiro, e aí eu estou falando de educação financeira da base, que é você gastar menos do que ganha, de você fazer um planejamento, de você olhar e se perguntar: eu tenho que comprar isso hoje? Ou posso ter uma paciência e comprar no futuro próximo? Né? E principalmente sobre investimentos. Eu não estou falando de você investir milhares e milhares de reais. Estou falando de você começar ali com 10, 20, 50 reais por mês, que isso, beleza, que no curto prazo não vai mudar nada em relação à sua vida, mas em relação a hábito, a mentalidade, a sonhos, planejamento, isso vai ter um peso fundamental. Então, quando a gente se trata de que, de fato, a gente é uma exceção quando compara a todo o Brasil, é porque em algum momento a gente fez algo que, infelizmente, a maioria ainda não faz. E nós estamos aqui dizendo para essa maioria fazer o que a gente fez no passado, que bem provável ela vai ter resultados semelhantes e até maiores. Então, acho que é essa linha tênue de o que eu estou fazendo hoje, que a maioria está fazendo, eu estou tendo um resultado igual à maioria,
E o que eu não estou fazendo, que aquela minoria que teve um resultado fez e eu posso estar fazendo também. E aí, diante disso, você se dedicando, se esforçando, né, a sorte vai ser chamada a atenção e novas possibilidades vão aparecer no seu caminho e você vai estar preparado para aproveitá-las. Eu vou responder aqui com a visão de política pública, tá? O que a gente não quer quando se trata de empresas e pessoas? Primeiro, eu não quero que uma empresa que seja improdutiva continue sobrevivendo. Se ela é improdutiva, ela não deveria estar no mercado, assim como uma pessoa que talvez não obtenha, não produza tanto, então ela deve ser responsabilizada por aquilo. Mas eu não quero que uma pessoa que tem potencial ou que uma empresa que tem potencial, que ela não consiga atingir esse potencial porque ela tem algumas barreiras que outras não têm. Então, por exemplo, eu não quero, se uma pessoa de talento deixa de fazer uma boa faculdade simplesmente porque ela não tem recursos, né? Então, talvez a gente possa pensar alguma política pública que vai dar essa igualdade de oportunidade. Eu não quero que uma empresa, uma startup, que seja boa, com boas ideias, com bons projetos, deixe de ter sucesso simplesmente porque um dos fundadores não é filho do Jorge Paulo Lemann, por exemplo. Então, o que a gente quer, de novo, é dar igualdade de oportunidade, para a gente poder transformar isso numa regra. Então, a gente quer que todas as empresas que tiverem uma boa ideia, que tiverem um bom negócio, que todas as pessoas que tenham potencial, e você tem pessoas de alto potencial em algumas áreas e outras de menos potencial, eu não quero que a gente perca talentos simplesmente porque ela nasceu num bairro ruim, simplesmente porque o pai dela se separou, abandonou a casa. Eu quero que elas tenham a mesma igualdade de oportunidade. E eu acho que, só para uma última pergunta, então, a gente tem muitos jovens presentes aqui hoje que ainda estão na escola e alguns que podem estar em situações parecidas com as que vocês já passaram. Vocês têm alguma mensagem ou conselho para dar para eles? Alguma coisa que teria sido bom que vocês tivessem escutado nessa fase da vida de vocês? Dar conselho não é fácil, né? A gente não sabe tudo, né? Tem coisas que eu não sei responder, tem coisa que eu, como eu falei, aprendendo. Não tem só um caminho, né? Acho que nós viemos do mesmo lugar e traçamos caminhos diferentes e estamos hoje felizes com o que estamos fazendo. Acho que tem vários caminhos. Se pudesse dar algum conselho, é que escolhesse, né? As pessoas a seguir, né? Como tu falou sobre jovem, quero deixar uma mensagem de fato para os jovens que eu gosto de deixar, né? Porque eu vejo vários jovens tomando decisões erradas e quando eu converso com eles, eles falam: eu não tive uma base legal, uma base familiar legal. E eu sempre pergunto: por que tu não teve uma base legal? Porque meu pai ou minha mãe nunca estão em casa. Eu sempre pergunto para eles: onde é que o teu pai e a tua mãe não estão quando eles não estão em casa? É porque eles trabalham muito. Então, tu teve a melhor base que tu poderia. É melhor eles estar trabalhando e trazer alguma coisa para ti que eles ficar em casa e você estuda chorando de fome. Então, como a gente quiser enxergar o mundo. Então, se teu pai e a tua mãe não estão em casa porque estão trabalhando, tu tem a melhor base que eles poderiam te dar. Então, a mensagem é essa que eu quero deixar para os jovens. O meu recado para o jovem primeira coisa, filtre com quem você está andando hoje. Porque aquela famosa frase, né? Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Por quê? Porque quando você já tem um certo objetivo onde você quer alcançar, vai surgir pessoas ao seu redor, e essas pessoas, estou falando desde amigos, desde colegas de trabalho, até familiares, querendo te tirar dessa sua rota. Então, filtre bem com quem você ande, liste, de fato, pega um papel, uma caneta, os princípios que você tem como vida e que devem ser inegociáveis, que dinheiro nenhum vai comprar em algum momento. E, principalmente também, sobre o que você quer alcançar, pense na seguinte maneira: o que essa pessoa de sucesso, que um dia eu quero ser,
o que ela faz, quais hábitos ela tem, qual a mentalidade que ela tem, qual o caminho que ela está perseguindo. Então, vou trazer aqui um exemplo, que a maioria das pessoas só focam ali no resultado, e não do tipo de pessoa que você tem que se tornar para ter esse resultado. Então, se uma pessoa, às vezes, está acima do peso e ela quer emagrecer, ela não tem que focar só no resultado de, tô magro ou tô magra, mas sim, o que essa pessoa, como hábito, mentalidade ou rotina, faz todo santo dia para ser magra. O que ela se alimenta, que horas ela acorda, qual exercício ela faz. Isso para qualquer área da vida, seja trabalho, seja financeiro, seja desenvolvimento pessoal, lado emocional, qualquer coisa. E quando eu entendi isso, foi tipo assim, uma grande virada de chave para eu chegar até aqui. Então, o meu conselho para esse jovem é isso. Que tipo de pessoa que você quer se tornar? E o que essa pessoa faz? Então, você persiste dia a dia para se tornar essa pessoa no futuro. Seria isso. Eu também acredito muito nisso de se colocar em ambientes de excelência, se colocar em ambientes de excelência. A segunda coisa que eu diria era, tome riscos, porque por uma questão de lógica, se você muitas vezes sai atrás das pessoas, você precisa, para poder atingir o mesmo nível dessas pessoas, você precisa ter um retorno maior do que essas pessoas, porque você saiu atrás. E quem é do mercado financeiro sabe que para você ter um retorno maior esperado, você precisa correr riscos maiores. Então, tanto como pessoa ou numa empresa, você tem que tomar riscos calculados, mas tome risco, tome risco. Foi isso que a gente fez, foi isso que eu fiz tentando ir para a FGV, fazendo a vaquinha, quando eu me candidatei, sempre tomando risco. Foi isso que o Tinga fez quando ele foi fazer lá o terceiro teste dele no Grêmio. Tome risco, tome risco. E o terceiro é, tenha uma visão de longo prazo. Tenha uma visão de longo prazo. Aquela famosa frase, me dê 10 anos. Me dê 10 anos. Se eu vou começar a empreender hoje, me dá 10 anos, que você vai ver que eu vou ficar bom pra caralho nisso. Então, me dê 10 anos. Então, tenha visão de longo prazo. Que se você estiver rodeado de boas pessoas, se você tomar riscos calculados, que não te tire fora do jogo, e tiver uma visão de longo prazo, a chance de você dar certo é muito grande. Muito obrigada, Tinga, Murilo, Léo. Infelizmente, em decorrência do horário, a gente vai ter que finalizar o painel. Obrigada pela presença de todos.